Mensagem do Céu. Eu trouxe aqui para você um estudo, na verdade, decorrente do que aconteceu ontem, não é? As pessoas que estavam assistindo o Resgalos e as que estavam também presentes, não é? No estudo do Apocalipse. Nós passamos ontem um filme maravilhoso, um filme cristão, da Corrie ten Boom, não é? Uma mulher maravilhosa da Holanda, que abriu as portas da casa dela para cuidar dos judeus que foram perseguidos na Segunda Guerra. Em decorrência disso, ela foi denunciada, presa, levada para um campo de concentração Ravensbrück, onde ela acabou perdendo a irmã e onde o pai foi também morto como um mártir antes de ser transferido para Ravensbrück. Ele, na verdade, viveu muito pouco tempo. E esse estudo que nós demos ontem com base no livro O Refúgio Secreto. Se você puder ler, eu acredito que você vai fazer uma leitura excelente. E ontem eu me apresentei a vocês em fraqueza, não é? Eu estava ali em fraqueza. Na verdade, eu continuo um pouco, em parte, em fraqueza diante de tudo que eu tenho de enfrentar e que preciso estar usando esse tempo para ministrar a você algo impressionante e especial. Quero ler para vocês 1 Coríntios 2:3. Vamos lá. A partir do versículo 1 vou começar. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi fazer saber nada entre vocês, senão Yeshua, o Messias, e esse madeirado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive no meio de vós, e a minha palavra da minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Queridos, na verdade, os líderes ou as pessoas que estão à frente de ministérios, elas não têm nenhuma diferença em relação à sua vida. Ou seja, muitas vezes nós podemos olhar uma pessoa que está à frente de um trabalho e imaginar que ela é uma pessoa que não tem problemas, ela está acima de todas as situações dos mortais, é uma pessoa que é uma super mulher, um super homem, não é? E, queridos, todos aqueles que foram usados pelo Eterno, eles atravessaram situações terríveis, não é? Então eu quero abrir uma parte para que vocês compreendam o que aconteceu. Eu comecei a sofrer grandes ataques na semana passada, ataques pessoais, ataques ao meu ministério, mas comecei a sofrer também alguns ataques familiares. Nós começamos a ter alguns conflitos que ocorreram em relação a alguns filhos meus, de algum posicionamento que eu tive, não é? E essa questão foi se avolumando ao longo da semana, ao ponto de chegar na sexta-feira, eu simplesmente não suportei mais. E na sexta-feira foi o dia justamente que meu esposo teria um grande desafio, que foi uma prova de uma certificação que ele necessita realizar, muito grande importância na vida dele e, consequentemente, na minha vida também. E o que aconteceu é que tudo deu errado, não é? À medida de que eu perdi todo o meu equilíbrio, toda a minha força, toda a minha energia, meu esposo acabou também sendo afetado com isso, não teve êxito numa prova que ele simplesmente sabia fazer absolutamente tudo. Nós não temos dúvida nenhuma da capacidade dele em relação a enfrentar esse desafio dessa prova de certificação, porém tudo aquilo que nós nos investimos e nós oramos e nós tivemos o aval dos nossos irmãos para conosco, nós sentimos como se tivesse ido por água abaixo. Eu me senti completamente reprovada, inclusive de prosseguir, queridos, não é? Eu não posso ministrar a você algo que eu não viva na minha vida, até compreender outras questões envolvidas para que essa, vamos dizer, fracasso passageiro, não é? Tivesse ocorrido nas nossas vidas. E foi muito difícil porque eu não conseguia ver além, Então, comecei a fazer algumas coisas que não deveria ter feito. Uma delas, nós como judeus, todo o Shabat, quando está chegando o Shabat, nós acendemos as velas, as luzes do Shabat. E eu já me recusei a fazer isso, porque eu me senti indigna, então eu não fiz isso. E, consequentemente, nós não fizemos o Kiddush. O que é o Kiddush, céu? Todas as vezes que nós vamos receber o Shabat, nós temos uma pequena ceia com a nossa família, que é com vinho e pão. Para recebermos o Shabat é um presente, é uma das festas bíblicas
que guardam nossas vidas como judeus durante todo o tempo, todas as semanas. E nós recebemos a palavra Kiddush, vem de Kadosh, que é justamente uma santificação, separar-nos desse tempo, desse mundo corrido, para o eterno. Por isso que tudo que nós comemos e tudo que nós bebemos durante aquela semana, se algum delito nós cometemos, alguma infração nós tivemos, nós somos santificados. Naquele momento é um momento de oração, um momento de confissão, um momento de comunhão na nossa família. E nós não fizemos o Kiddush, isso no começo do Shabat, que seria na sexta-feira à noite. Quando foi no sábado pela manhã, ainda Shabat para nós como judeus, eu não tive forças de ir para o serviço Shaharit, que é o serviço de oração da manhã, não é? E aí a coisa foi piorando, ou seja, tudo aquilo que era a minha rotina de serviço ao Eterno foi sendo quebrado como um dominó, que fosse batendo em todos, uma peça após a outra, não é? E nós ficamos muito isolados, tanto eu quanto meu marido andava pela casa chorando, dizendo, Senhor, eu não tenho ninguém para eu ligar, para orar por mim, porque qualquer pessoa que eu vá procurar nesse momento, eu posso trazer um problema para a pessoa, porque a pessoa é uma vida que eu cuido, não é? Mas nesse momento eu não tenho ninguém para pedir socorro, nós estamos aqui sendo completamente humilhados, completamente destruídos, destroçados, poderes de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram da minha vida nesse Shabat. E aí o que aconteceu? O Eterno foi falar com um casal de amigos nossos, foi falar com esse casal querido e disse a eles, vocês têm de ir lá, não é? Impressionante que eu tinha uma pregação à noite, que eu já estava desmarcando, queridos. Eu falei, eu não vou pregar. Como que eu vou pregar? Não é? Eu vou pregar o quê? Ainda a minha pregação era sobre louvor, não é? Eu estava completamente prostrada, não é? Enquanto isso, o Eterno falando ali com o Daniel e com o Assum, ao mesmo tempo que o Euker estava me dizendo, olha, levante, vamos fazer o que é para fazer, e uma série de situações, daqui a pouco o Lucas me ligando, onde era o lugar que seria pregação, ou seja, tudo correndo normal, e a gente ali, simplesmente atolado, e diante de nós estávamos cercados por gigantes maiores do que nossas vidas. Nós não conseguimos sair de onde nós estávamos, não é? Então, esses dois queridos, usados pelo Eterno, não é na força deles, queridos. Há louvor em você ser usado? Há honra, mas o louvor é do Eterno, queridos, não é? Eles não iriam lá se não fosse o Eterno mandando, colocando no coração deles. Então, eles têm a honra de servir ao Eterno, porém, nós não devemos deixar de saber que o cuidado veio do próprio Eterno. Então eles foram até lá, na nossa casa, e na parte da manhã o Eterno falava comigo, vocês precisam ser ungidos, não é? E nós não tínhamos forças, queridos, nós estávamos cercados ali pela destruição, pela devastação, parecia que tinha um tsunami varrido nossas vidas. Para que vocês compreendam a importância dessa certificação, todos aqueles que não têm essa certificação vão ser demitidos. Meu esposo tem 23 anos de companhia. Só para vocês compreenderem um pouquinho do contexto que nós estávamos vivendo. E aí o que houve? Os irmãos foram para lá oraram conosco, nos ungiram sem que nós falássemos nada do que o Senhor tinha falado conosco. E aí, uma das coisas que o Eterno me moveu, filha, você precisa voltar a fazer o que você faz. Você não pode entrar por esse caminho. Você não pode continuar quebrando tudo que você foi edificada, você está quebrando. Você está quebrando o seu modo de me servir, você está quebrando o meu chamado na sua vida. E eu não me via mais aqui na rádio, queridos, não me via mais aqui. Foi uma sexta-feira horrorosa que nós vivemos, um sábado bastante tenebroso, não é? Nós começamos a respirar um pouquinho no domingo, diante dessa aflição toda que nós estamos vivendo aí, por esse desafio que nós teremos de enfrentar na semana que vem. Simplesmente eu falei, pai, eu não tenho mais como seguir, eu não tenho como continuar, não tem como eu fazer isso, não é? E aí quando eles foram para lá, oraram por nós, meu marido sentiu mesmo como se aquela aflição, aquele peso, aquelas situações tivessem saindo da mente dele, saindo das opressões que ele estava. E aí nós começamos, foi uma bênção, queridos, nós fomos lá para o compromisso que nós tínhamos
no sábado à noite, e foi uma bênção, foi uma grande bênção. Mas no domingo, evidentemente, eu estava exposta diante de todas essas opressões, e mais ainda os desafios que nós temos de enfrentar. Eu acabei orando e expondo todas as questões. E uma querida minha, que é a Adriana Ferreira Friaca, ela me mandou um texto em 2 Coríntios 1:3. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Pai bondoso e Deus em quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar também os que têm as mesmas aflições que nós temos. Eu estou lendo na linguagem de hoje, queridos, porque é importante que você compreenda que muitas vezes você pode dizer, mas se eu fui tão edificado ou edificada com relação a isso, não é? Você já tem alcançado alguma coisa que eu não alcancei. E não é verdade, queridos. Nós todos estamos vivendo em aflições. Eu vou ler de novo o texto, não é? Vou ler de novo. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar também os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que nós recebemos de Deus. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos do Messias, assim também por meio dele, participamos da sua grande ajuda e poder. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e a salvação. E se somos ajudados, então vocês também são os que recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós temos suportado. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte dos nossos sofrimentos, assim também vão receber a ajuda que Deus dá. Então, queridos, é importante você compreender que alguém que está pregando as boas novas está vivendo a mesma luta, ou talvez mais lutas do que você está vivendo, não é? As aflições, elas podem vir nas nossas vidas a qualquer momento, em todo tempo e a qualquer momento. Pode acontecer alguma coisa nas nossas vidas. Meu marido ontem ainda me disse, nós estávamos juntamente com a minha filha e o nosso futuro genro, e o meu marido disse para ele, olha, filho, não há nada ruim que não possa piorar. Não existe nada que nós possamos olhar e falar, não, aqui já deu além do que podia, do que qualquer uma pessoa pode suportar, ainda além daquilo existe alguma coisa que possa piorar. Então é de importante convicção que nós temos, que nosso Senhor está acima de toda a tribulação, de todas as questões. Mas eu gostaria muito que vocês guardassem o texto de 2 Coríntios, que segue ali, nesse texto maravilhoso, de 1 em diante, maravilhoso, na verdade de 3 em diante, né? De 3 até o versículo 7, que foi o texto que ela mandou para a gente, né? 2 Coríntios capítulo 1, 3 até o versículo 7. Guardem isso, queridos. As pessoas que são usadas pelo Eterno na sua vida, elas são mais ainda necessitadas do que você de oração, provisão. Queridos, todo mundo que vai para uma vitrine, que vai se expor para falar as verdades do Eterno, todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Tá bom, meus amados? Gálatas 4, 13 em diante diz o seguinte: e vós sabeis que eu vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, mas me recebeste como um anjo de Deus, um mensageiro de Deus, e como o próprio Senhor Yeshua Mashiach. Então, queridos, olha, é importante você compreender que muitas vezes nós colocamos as pessoas num patamar que elas não estão. Nós colocamos essas pessoas numa expectativa que elas não estão. Então, Shaul, nosso querido apóstolo Paulo, está dizendo o seguinte aqui: olha, eu fui pregar para vocês porque eu fiquei doente. Eu cheguei na cidade de vocês e não pude sair daí, porque eu estava doente. Não é? Vocês podiam chegar para mim e falar, mas você vai me pregar alguma coisa? Você está doente aí, então cadê o Deus que não te cura? Não é? Cadê esse Deus que você diz que serve? Você veio me pregar que ele cura, e por que ele não está curando você? Não, muito pelo contrário. Vocês, Gálatas, de maneira nenhuma me viram como uma tentação à minha enfermidade. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse o próprio Senhor Yeshua Mashiach. Então eu sei que entre as pessoas
que nós convivemos, há muitas pessoas que têm dado-nos honra mesmo, honra olha, só o Eterno pode retribuir esse carinho, esse amor que nós temos recebido e que nos tem fortalecido no momento de angústia, porque nós estamos vivendo um momento de grande angústia. E quando eu compartilho para vocês que eu estou vivendo um momento de grande angústia, isso em nada me impede de falar para você a verdade bíblica, não é? Olha, queridos, existem poderes, não é? Poderes que eu falo, você sabe que nós temos 3 poderes no nosso país. Você sabe quais são os poderes? Não é? Não sabe? Nós temos o poder o quê? Poder executivo, não é? Poder legislativo, nós temos o poder judiciário. Por que são poderes, queridos? Você sabe por que são poderes? Porque eles têm o poder de tirar tudo que você tem e eles têm o poder de trancafiar você em um lugar. Então, eles são chamados de poderes, meus amados, não é? Ele vai regimentar o que você faz, seja legal ou não legal. A partir do momento que se torna lei, passa a ser legal, queridos, não é? Seja biblicamente correto ou politicamente incorreto. Não importa, se tornou lei, é legal, vai ter de ser cumprido. Isso a todos os níveis, não importa se são taxas sobre taxas, uma série de coisas que ocorrem que nós não sabemos assim como o senso comum. As pessoas vivem as suas vidas sem compreender como é que funciona o nosso sistema. Eu gosto de ensinar isso, queridos. Eu gosto de ensinar isso porque eu tenho conhecimento e propriedade. Então, você, por exemplo, você vai comprar um quilo de farinha, ela tem um valor na produção dessa farinha, mas a partir do momento que eles ensacaram essa farinha, eles já têm de pagar uma taxa para o governo. E aí você vai comprar esse quilo de farinha, tem de ser transportado, e esse transporte tem uma taxa para pagar de transporte. E quando esse produto chegar lá para vender para você, o dono da mercearia tem de pagar outra taxa. Nosso país é o único país no mundo que taxa sobre taxa. Nós temos várias taxas sobre, ou seja, o produto final que chega para a gente, ele tem um valor tão maximizado, queridos. E nós não reclamamos, porque é lei, não é? E nem eu vou aqui levar você a lutar contra isso. Porém, queridos meus, amados do meu coração, o fato de eu conhecer essas questões, ou conhecer as questões bíblicas, jamais vai impedir que eu atravesse lutas. Talvez até por conhecer essas questões, não é? Talvez até por saber demais, queridos, não é? Então, o que eu quero primeiramente colocar para que vocês vejam é que Shaul, nosso apóstolo Paulo, ele atravessou tantos problemas. Moisés queria se matar, queridos, ele queria morrer. Moisés pediu para o Eterno a morte, não é? Nós vemos ali a situação de Elias, que não morreu, não é? Foi arrebatado. Mas ele foi para o deserto para que a vida dele fosse ceifada. Nós vemos Jonas tomando uma atitude também de querer que a vida fosse ceifada. São pessoas que não enfrentaram as situações com honra. Eles tiveram uma dificuldade emocional tão intensa, porém essa dificuldade emocional reconhecida pelo nosso Pai, porém muitas vezes não compreendida por todos que estão ao nosso redor. 2 Coríntios 12 diz o seguinte, a partir do versículo 9: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder do Messias. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor do Messias. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. E muita gente não compreende como é que isso pode ocorrer. Mas naquele sábado que eu fui pregar, queridos, quando eu olhei para mim mesma, eu disse, Pai, eu não tenho nada a te oferecer. Então, a única coisa que eu vi o Espírito de Deus me dizendo é: não me atrapalhe. Apenas não me atrapalhe. Você pode não ter nada a oferecer, mas eu tenho muito a falar com aquele povo. E realmente foi uma bênção. Foi uma bênção estar ali tanto com os meninos, estava o Lucas, a Vanessa, o Will, estava conosco também a Núbia, não é? O William e a Núbia. Eu tenho 2 Will, né, queridos? Eu tenho o Will, então tenho que falar de quem que eu estou falando agora, não é? Então, é muito importante que nós possamos compreender que todos precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda, queridos. Ontem, ali no final do curso de Esgalos, nós tivemos o Seudat Mashiach, que é a celebração do Messias, não é? E naquele momento eu senti o peso no meu coração do que deve ter sido aquela última ceia que o nosso Senhor fez, juntamente com aqueles que Ele amava, não é?
naquele momento eu sabia no meu coração a importância de estar entre família, estar com pessoas que nós amamos e pessoas que nos amam, não é? Então, essa lição precisa ficar forte no seu coração. Um líder não é usado por ele ser melhor, ele é usado somente porque ele é disponível, não é? Então, assim, qualquer vida que se dispor a ser usada pelo Eterno, ela poderá ser poderosamente usada por Ele, não é? Eu estive em fraqueza entre vocês, ontem, hoje também estou em fraqueza, não é? Não estou fortalecida. Eu tenho de confessar, estou temerosa, muito temerosa. Mas todo o tempo me vem esse salmo na minha mente, queridos, em todo o tempo. Angústias do inferno se apoderaram de mim, poderes de morte me cercaram, e eu me peguei dizendo: ó Senhor, livra minha alma, ó Senhor, livra minha alma. Então, assim como eu quero deixar para você uma mensagem especial e maravilhosa, de que nós temos um Redentor que está vivo. Nosso Senhor Yeshua permanece na presença do Pai, rogando por nós, defendendo nossas causas. Nós temos um Pai que é um juiz justo, Ele é maravilhoso, não é? E assim, Ele tem poder de nos livrar e tem poder de nos entregar. E nós devemos amá-lo em qualquer situação, porque tudo nessa vida é passageiro, queridos. Nada permanecerá nessa terra. Haverá novos céus e nova terra, onde habitarão a justiça. A justiça não que nós conhecemos, mas a mishpah. É uma coisa sobrenatural. Não adianta tentar explicar, não tem tradução para o português essa palavra. Tanto que nas escrituras, cada vez que essa palavra aparece, ela é mudada. Ela é mudada para o significado que ela tem dentro daquele contexto, onde não vai poder jamais ser aplicado somente a palavra justiça. Porque mishpah é muito mais do que justiça, queridos. E esse reino será o que o nosso Senhor ainda trará para essa terra no milênio. Durante o milênio, nós teremos um reino de justiça, como essa terra jamais conheceu. 1000 anos de justiça haverá sobre essa terra. Então, meus amados, eu quero primeiramente dizer a vocês, os líderes são os que mais precisam de socorro. Os líderes verdadeiros são aqueles que servem, são aqueles que estão diante de vocês para cuidar da vida de vocês e não para serem simplesmente tratados diferencialmente do que o povo. O líder verdadeiro é aquele que está disposto a dar sua vida por aqueles que amam. Então, meus amados, que vocês possam ver essas questões, compreenderem, não é? E jamais olhar para uma pessoa como se ela fosse impossível de ser tocada devido à fé que ela possui, não é? Eu tenho certeza que todos aqueles que são líderes, que vão estar ouvindo essa mensagem, seja no Facebook, seja via lá YouTube, eu tenho certeza que todos que estão ouvindo aqui no Bom Retiro, que estão ouvindo na cidade de Gurinhatã, dentro da internet, eu tenho certeza que vocês sabem a importância de compreensão de que um líder é apenas um ser humano, tá bom? Como você, como eu. E que o Eterno possa falar ao seu coração fortemente, dentro desse contexto, e possa lembrar você aí, né, dentro desses desafios que nós estamos vivendo, lembre-se de mim nas suas orações. Eu estou realmente necessitada. Em fraqueza estou entre vós, porém o meu Redentor vive. Nosso Redentor vive. Aleluia, todo o tempo. Yedithi